Aqui com o Jornal Gente, com mais informações a respeito desse incêndio, Pedro, que destrói no Rio de Janeiro um barracão que produz fantasias de carnaval para escolas de samba. Na verdade, para a escola de samba Império Serrano, que agora há pouquinho emitiu uma nota dizendo que toda a produção das fantasias para o Carnaval 2025 estava concentrada nesse local, nesse galpão em Ramos, zona norte do Rio, e que, portanto, deve ter se perdido a essa altura do campeonato, já muito perto do Carnaval. É um local, Pedro, que concentra ali uma grande quantidade de casas. Esse galpão é um galpão que fica cercado por outros imóveis e o que a gente tem até agora é que, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, 17 pessoas foram resgatadas dessa edificação. Também a informação de que 5 pessoas ficaram feridas. É uma operação complexa, Pedro, também pelo fato de que fantasias de carnaval são feitas de um material altamente inflamável e é por isso essa fumaça preta agora que é vista por toda a zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 7h39 desta manhã. 3 unidades operacionais participam do combate às chamas, 90 bombeiros, 30 viaturas e 17 pessoas resgatadas dessa edificação. E o resgate difícil, não é, Pedro? Porque é um galpão com acessos que não são ali acessos muito amplos. Por isso, muitas pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiro pelas janelas desse galpão, os bombeiros usando ali o que era possível, escadas para conseguir chegar a essas pessoas. Então, repetindo, o que a gente tem até agora é a informação oficial dos bombeiros de 5 pessoas feridas após o incêndio no Rio de Janeiro, nesse galpão que fica no bairro de Ramos. Bora Brasil, na tela da Band, na Band aberta, ao vivo a repórter Roberta Camargo com mais informações sobre esse assunto. Para poder fazer esse resgate, os bombeiros têm que adentrar, por exemplo, foi o que aconteceu aqui, um dos prédios para conseguir aí ajudar a combater as chamas. Aqui do lado tem uma escola particular, uma escola de educação infantil, as crianças já foram liberadas, tem outra escola aqui próximo também em que as crianças foram liberadas, porque realmente não tem como funcionar, né? Mas a todo momento os agentes estão fazendo esse resgate. Aqui pelos fundos, como eu comentei anteriormente, é realmente mais difícil de tirar alguém, porque é um outro acesso, mas obviamente os bombeiros estão por aqui atuando com as viaturas, porque todo lugar que puder chegar próximo, né, para poder fazer esse combate às chamas, já ajuda aí. Tem uma grande mangueira aqui também atuando, aqui eles estão mais lá na frente fazendo esse combate às chamas. É muito necessário, né, gente? Tá aí a repórter da Band, direto do local do incêndio no Rio de Janeiro e, claro, né, a preocupação principal com as vítimas, isso é a prioridade do momento, e depois fica a preocupação secundária com o carnaval, que mexe com a vida de muita gente, mexe com a nossa economia, um local onde nós temos a confecção de fantasias de carnaval para escolas de samba, o prejuízo que nós vamos ter e um material muito inflamável, né, Cláudio? Nós estamos falando aí de pano, de tudo aquilo que está envolvido, né, a essa tem muita matéria confecção, plástica, enfim, é tudo que pega fogo muito rapidamente, Pedro. A gente sabe que aqui, às Pois vésperas do Carnaval, Cláudio, tem muita gente trabalhando nesses galpões. É um trabalho manual, feito por pessoas. Então, normalmente esses galpões que fazem fantasias para Carnaval, tem ali dezenas e dezenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, a informação do Corpo de Bombeiros é essa. 5 pessoas feridas após esse incêndio, 17 pessoas retiradas desse galpão no Rio de Janeiro. Cláudio. Eu acho tudo muito suspeito, né? É claro que essas preocupações de fato são prioritárias, sobretudo com relação às vítimas, à segurança das pessoas, etc. Mas se tratando de escola de samba do Rio de Janeiro, é preciso ter sempre um pé atrás. Essas escolas são vinculadas ao crime organizado, são controladas por bicheiros. A gente sabe disso há muito tempo. Aliás, o noticiário policial no Rio de Janeiro é recheado o ano inteiro enfim, esses comandantes de escola de samba ligados ao bicho sendo presos, os outros sendo matam o outro, aquela confusão, é briga de máfia, né? Então, assim, os incêndios em barracões de escola de samba do Rio de Janeiro são mais frequentes
do que a gente imagina e, portanto, igualmente suspeitos. Fiz aqui uma busca rápida. Pra você ter uma ideia, já houve caso de incêndio, por exemplo, em 1992, depois em 97, depois em 99, em 2011, enfim, e é sempre assim, nasce ali, às vezes o incêndio é uma coisa específica. Por exemplo, havia em 97, no Carnaval de 97, uma grande expectativa com relação ao carro do abre-alas da Império Serrano, e de repente, igualzinho como hoje, às vésperas do Carnaval, fogo no barracão da Império Serrano, destruíram lá com o carro abre-alas, né? Lá em 92, o incêndio atingiu o barracão do Salgueiro. Foram 1.500 fantasias destruídas pelo fogo naquela ocasião. Em 99, foi a vez da União da Ilha, que também teve o barracão e todas as alegorias destruídas por um incêndio. Depois veio o incêndio de 2011, né, como eu mencionei, mas antes disso, teve em 1988 dois incêndios, 1989 mais um incêndio no barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel, no ano 2000, no ano 2001, e assim, é de uma frequência assustadora esse tipo de ocorrência, né? Evidentemente que o material inflamável das fantasias favorece muito o fogo, mas também o caráter das pessoas envolvidas, muitas delas envolvidas em escolas de samba, também precisam de uma atenção especial da Polícia do Rio de Janeiro, que com toda certeza vai investigar o caso. Ô Cláudio, estamos recebendo aqui uma nota da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro dizendo o seguinte: diante desse cenário, a Liga vai convocar com urgência os presidentes para uma Assembleia Geral Extraordinária a fim de avaliar a situação e definir os próximos passos, garantindo que nenhuma escola de samba seja prejudicado. O compromisso é com a busca de soluções que possam possibilitar a continuidade dos trabalhos e a realização do carnaval com a grandiosidade que o povo merece. A Liga do Rio de Janeiro seguirá acompanhando de perto as investigações e as consequências desse triste episódio, reafirmando seu apoio a todas as agremiações atingidas. Unidos, superamos mais esse desafio, diz aqui a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Então, a possibilidade de um impacto no carnaval, naquilo que estava programado e está programado para acontecer no começo de março. Era uma fábrica, Pedro, que funcionava 24 horas por dia, justamente por causa da proximidade do carnaval. Tinha boa parte da produção ali tomada pela Império Serrano, mas também a Escola de Samba Unidos da Ponte estava usando esse galpão para a produção das suas fantasias. Se impressiona, não é, Pedro? O tamanho das janelas. São janelas pequenas, algumas delas ali com grades, outras com esquadrias, ou seja, não são locais adequados para fazer ali uma rota de fuga no caso de necessidade, como aconteceu durante esse incêndio nessa manhã no Rio de Janeiro. Os bombeiros agora fazendo os trabalhos de rescaldo e ao longo da manhã a gente vai ter informações mais completas, porque, como eu já disse aqui, é um tipo de trabalho que usa muita gente. Muita gente estava dentro desse galpão no momento em que começou esse incêndio. A repórter Roberta Camargo está no local, né? Já trouxe para a gente algumas informações. Nós vamos retomar o contato com ela para que possamos saber quais estão sendo as providências tomadas direto de Ramos, na zona norte do Rio. Roberta, está ao vivo na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV, trazendo para a gente as informações direto do local. Conta para a gente o que está acontecendo aí agora. Pois é, as equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando, né? A gente está falando aí de 13 quartéis diferentes, no mínimo, tá? 30 viaturas e 90 militares do Corpo de Bombeiros. Moab Ferreira, por favor, mostre pro pessoal como é que tá a movimentação atrás de mim. E aí, para reforçar, né? O acionamento foi feito por volta de 7h40 da manhã. A gente está numa das ruas próximas, aqui a rua Roberto Silva, que está interditada na altura da rua Uranos. E toda a produção da Império Serrano e da Unidos da Ponte foi prejudicada. Essa produção aí para o carnaval agora de 2025. Faltam 2 semanas mais ou menos para essas escolas desfilarem. E a gente está falando também de escolas que desfilam não só no Sambódromo,
como na Intendente Magalhães, escolas da série Ouro e as outras escolas também que desfilam aqui no Carnaval. São muitas escolas diferentes. Essa fábrica, ela faz fantasias para diferentes escolas do Rio de Janeiro. E aí a gente tem um áudio de uma funcionária comentando que eles estavam trabalhando aí sem parar, pelo menos desde a última sexta-feira. Chega esse período próximo ao Carnaval e a produção fica mais intensa. Eles trabalham mais quando chega perto do Carnaval, porque eles têm muita demanda para poder dar conta aí dessas fantasias. E era o que estava acontecendo, segundo relatos dessa funcionária, eles estavam trabalhando sem parar, as máquinas de costura estavam ligadas. E aí, assim, é claro que a Polícia Civil vai fazer a perícia, né? Os bombeiros estão atuando por aqui para poder averiguar as possíveis causas desse incêndio. Por isso também que tinha muita gente lá dentro. A gente agora há pouco falou com duas pessoas, dois rapazes que estavam chegando por aqui e eles comentaram que eles iam trabalhar, mas obviamente viram isso tudo, né? Ficaram chocados, assim, a comoção aqui é muito grande. Onde a gente está, para vocês entenderem, é um bairro muito residencial. Então os bombeiros, eles têm que literalmente entrar na casa das pessoas para conseguir dar conta aí desse incêndio. E aí a gente vê aqui, por exemplo, uma entrada do prédio que é extremamente estreita, que é por onde eles conseguem passar pelos fundos para poder colocar aí a mangueira, para poder fazer esse combate às chamas, né? A todo momento chegam equipes do Corpo de Bombeiros por aqui. Eles estão fazendo esse resgate de vítimas. A gente está falando em no mínimo de 20 pessoas lá dentro, mas com certeza pode ter mais gente. Eles estão atuando a todo momento e a gente também acompanhando tudo, viu? Roberta, me diz uma coisa, há a possibilidade de que pessoas ainda estejam dentro desse galpão? O que os bombeiros falam, Roberta? Sim, pois é. Eles, assim, a todo momento chega uma viatura aqui para poder fazer o reforço nesse combate às chamas. Então eles continuam atuando. Aqui onde a gente está agora é nos fundos da fábrica. Então daqui não dá para ver muita gente saindo mesmo não, porque não tem muita janela para o lado de cá. Mas a gente viu aí imagens de uma hora atrás, né, de gente sendo resgatada, de gente pedindo socorro. E os relatos dos moradores aqui os relatos são esses, de que tinha gente, né, lá dentro, muita gente lá dentro, que elas pediam socorro o tempo todo. E aí muitos deles ouviram isso, ficaram assustados, obviamente, né? Mas assim, os bombeiros estão atuando a todo momento para poder combater as chamas e fazer esses resgates. A Roberta está conosco ao vivo, direto de Ramos, no Rio de Janeiro, acompanhando esse incêndio. Em relação, a gente trouxe agora a nota da Liga das Escolas de Samba aí do Rio de Janeiro, falando que convocou uma reunião extraordinária. As pessoas que moram aí no entorno, são pessoas que trabalham nessa fábrica, o bairro está envolvido, né, claro, com essa produção. O que você pode contar pra gente, Roberta? O bairro de Ramos é um bairro tradicionalmente, assim, do carnaval, né? Por exemplo, o Cacique de Ramos é daqui, né? Então, é um bairro que tem, assim, muitos fãs da folia. Mas as pessoas que estavam aqui, né? Elas que moram aqui não têm relação direta com essa fábrica. Essas pessoas, que estavam lá dentro, elas vinham para cá, tinham que praticamente acampar dentro da fábrica para poder dar conta dessa produção. Então são outras pessoas, né? Mas assim, realmente é um fato que é preocupante, né? Porque chega o carnaval e aí a produção aumenta e eles têm que dar conta dessa demanda. São muitas fantasias, a gente reforça que são produtos muito inflamáveis, né? Figurinos que são inflamáveis. E aí isso dificulta também o trabalho do Corpo de Bombeiros em todo caso. Mas a gente também continua acompanhando porque realmente a todo momento chegam as viaturas aqui para poder fazer esse combate. Conversamos aqui ao vivo